Eu me chamo Felipe Germano, sou arquiteto de soluções pela Conductor Tecnologia. Hoje atuo desenhando e disponibilizando novas soluções de software para meios de pagamento. Vou falar um pouco, quem não conhece a Conductor e nunca ouviu falar na Conductor, levanta a mão. Muita gente. Isso é comum, porque a Conductor é mais conhecida através dos seus clientes. Eu vou falar um pouco e contextualizar vocês a nossa posição de mercado. Aí, assim. Vamos supor que você vai em um estabelecimento comercial, faz uma compra de um item qualquer e usa o seu cartão de crédito como forma de pagamento. Um atendente, um caixa desse estabelecimento comercial vai pegar o seu cartão de crédito, inserir em uma maquineta que você vai digitar a sua senha e vai executar uma transação de crédito ou débito. O agente por trás da maquineta de cartão de crédito é chamado de adquirente. Empresas adquirentes, exemplos delas são Cielo, Rede, Stone, PagSeguro, dentre outras. Após o adquirente capturar a transação de sua compra, ela envia para a bandeira, exemplo de bandeira Visa, Master, Elo, e a bandeira envia essa transação para a Conductor. A Conductor tem uma série de APIs que viabilizam essa operação de cartão de crédito para lojistas e para qualquer tipo de comércio, seja varejo, atacadista, qualquer solução que pretenda usar cartões de crédito como meio de pagamento. A Conductor viabiliza e faz algumas operações como verificação do limite de crédito, verificação de se a transação é uma possível fraude, sim ou não, e além de uma infinidade de outras funcionalidades, como geração de fatura, registro de boleto, ela viabiliza toda uma infraestrutura financeira em relação a pagamentos com cartão de crédito. Caso o lojista tenha um cartão próprio da loja, essa perna, que é a bandeira, ela é descartada e o adquirente, a maquineta, envia a transação direto para a Conductor. E a Conductor, por sua vez, faz essa série de validações e responde o ok se sua transação foi aceita ou não. A maquineta que responde transação concluída com sucesso, retire o seu cartão, é a Conductor que responde para a maquineta. Hoje na Conductor, nós temos mais de 3 milhões de usuários ativos. Isso representa 174 Maracanãs lotados. A gente tem mais de 61 milhões de cartões emitidos, representando mais de 45 campos de futebol. Hoje passa pela nossa plataforma mais de 27 bilhões de reais em transações financeiras, que isso representa 2,3 bilhões de reais por mês. Daria para comprar 2 estádios de futebol na cotação da Copa. Acho que se a gente fizesse uma cotação assim, um pouco mais precisa, dava para comprar acho que uns 3, não sei. A gente precisava, com toda essa modernização, com todo esse volume de dados, com todo esse volume de dinheiro, esse volume monetário passando por nossas soluções, mas ainda assim a gente tinha soluções altamente desatualizadas, a gente tinha muito a caminhar, porque o mercado de tecnologia, como todos sabem, evolui muito rapidamente e aparecem startups, aparecem fintechs, a cada dia mais os nossos clientes queriam consumir as nossas APIs de forma independente, e cada dia mais os nossos clientes queriam fazer as suas próprias personalizações, seus próprios softwares. A gente precisava tornar nossas APIs e nossos serviços públicos. Além disso, nosso stack anterior e ainda atual um pouco, que a gente tem uma parte dessa stack ainda lá funcionando, um legado funcionando ainda, porque como todos sabem, não é muito simples você abandonar um legado do dia para a noite. A gente tinha ela totalmente desatualizada, uma ausência total de testes, uma alta complexidade na manutenção e atualização dessas soluções, um alto risco na disponibilização de novos features, sendo que às vezes a gente subia uma versão nova, quebrava o que estava funcionando, o desenvolvedor olhava e dizia, mas eu não mexi nisso, mas como quebrou, isso acontecia e era natural acontecer. Um alto custo de infraestrutura, tendo em vista que era um monolito, e que quando a gente precisasse escalar, a gente tem que levar uma infraestrutura completa,
duplicando, triplicando isso, dependendo do número de requisições, dependendo da necessidade de escalabilidade que a gente tivesse. Uma alta complexidade de escalabilidade e praticamente, depois que a gente conseguisse escalar esses monolitos, a gente tinha praticamente a impossibilidade de executar tarefas distribuídas, porque a arquitetura dessas soluções elas não foram desenvolvidas para trabalhar com tarefas distribuídas. A gente acabava que tinha uma máquina gigante rodando uma aplicação gigante também. Isso aumentava o custo da nossa infraestrutura muito. Daí desenvolvemos uma API REST, que a gente batizou de Peer, onde a gente usa algumas práticas, umas boas práticas de mercado, segue a especificação REST, e a gente desenvolveu ela com Spring Boot, usa Swagger para fazer a documentação e a geração de nossas SDKs de forma automática. Tem uma cobertura de teste de 94% de nosso código-fonte, usando o JUnit, Mockito, também para fazer mock com conexões de banco de dados, REST Assured para fazer testes de integração, tendo em vista que a gente tem uma API REST, Gatling para fazer testes de carga, mas os testes de carga eles são executados apenas em momentos específicos ou em esporadicidade, quando a gente muda a nossa infraestrutura. Por exemplo, quando algum cliente potencial tende a migrar o seu consumo do legado para essa nova estrutura de APIs, a gente executa um teste de carga para saber se a nossa infraestrutura atual vai estar aguentando aquele número de requisições que está por vir. Temos uma estrutura multi-tenancy, onde temos uma única aplicação para diversos inquilinos e cada um desses inquilinos são os nossos clientes e cada um tem a sua própria base de dados. É uma única aplicação se comunicando com as bases de dados dos clientes específicos. Usamos o Liquibase para fazer versionamento de banco de dados e execução de scripts. Usamos o RabbitMQ para fazer troca de mensagerias e nos auxiliar em filas, como o envio de SMS, envio de e-mails, envio de push notifications, atualização de containers dos nodes clusterizados, dentre outras funcionalidades. Temos uma série de atividades, agendadas de jobs que são executados dentro dessa API, que a gente usa o Quartz para nos auxiliar nessa distribuição de tarefas em cluster. Temos revisão de código, praticamos a revisão de código dentro da do nosso desenvolvimento, do nosso fluxo de desenvolvimento. Toda a release, toda feature, toda hotfix ou correção de bug que é desenvolvida pela nossa equipe passa por uma revisão de código, passa por um revisor de código. Usamos StatusCake para nos auxiliar em ferramenta de disponibilidade e uptime. A gente recebe notificações caso as nossas APIs estejam indisponíveis pelo Slack, a gente recebe SMS, a gente recebe e-mails de notificações informando quando a nossa aplicação está indisponível. Usamos o Sentry para fazer a centralização de exceptions. Usamos o Splunk como centralizador dos nossos logs e dashboard analytics. Fazemos nosso CI e CD através do GitLab. Todo o nosso desenvolvimento é disponibilizado via Docker. Essa API, todas as APIs contidas no Peer, elas são disponibilizadas via Docker. Usamos o Rancher para facilitar essa orquestração dos nossos containers Docker. Temos uma instalação Blue and Green, onde quando sobe uma versão nova da nossa API, ela é disponibilizada e apenas um load balance é apontado para essa nova versão, gerando 0 em disponibilidade e pode ser disponibilizada a qualquer hora do dia ou da noite, uma nova versão. Acabou a janela de tempo com a vinda dessa API. A gente tinha, antes quando a gente fazia instalações, a gente tinha que programar com o cliente, abrir uma janela de instalação, o cliente se preparava, a gente tinha um tempo para fazer o deploy da nossa aplicação e fazer de fato a instalação. Hoje no Peer não existe isso. Temos uma escalabilidade horizontal, a gente está no Azure com VMSS. E temos um ambiente de DR, que é a Equinix. Então, um pouquinho da nossa stack.
Mas, além disso, modernizamos nossa API, concluímos, estamos trabalhando com revisão de código, estamos trabalhando com flow de Git redondo, que atende à nossa necessidade, mas a gente começou a receber uma demanda muito grande dos nossos clientes via personalizações. A gente tem clientes em todo o Brasil e esses clientes têm modelos de negócios diferentes. A gente tem uma solução de meios de pagamento, de cartão de crédito, só que a loja X precisa de uma personalização que é específica para ela. Uma loja Y precisa de uma especificação de uma outra API específica para ela. Como era que a gente ia fazer essas personalizações, onde a gente conseguisse proteger a nossa API e o código da nossa API, tornando ele holístico para que a gente conseguisse vender e distribuir ele para os nossos clientes já existentes e para os futuros clientes que estão por vir. Além disso, por questões contratuais, alguns dos nossos clientes exigem que todas as nossas soluções de software e a nossa infraestrutura, todas as nossas soluções de software fossem disponibilizadas por nós exclusivamente, sem acesso a terceiros, sem acesso a terceiros. Todas as nossas soluções de software foram disponibilizadas por nós. Daí, como era que a gente ia fazer isso de uma forma simples e da melhor forma possível? A gente desenvolveu o Handle, que a princípio iria ser apenas um gateway, onde a gente iria fazer o log de nossas requisições, interceptar elas e fazer algumas interceptações simples e disponibilizar para alguns clientes que precisavam de uma solução on-premise. Quando a gente começou a desenvolver o Handle, a gente percebeu que a gente tinha um poder muito grande, porque a gente tinha todos os dados da nossa requisição e todos os dados da resposta. A gente percebeu que com isso a gente conseguiria fazer personalizações, as personalizações que tanto nos demandavam dentro dessas requisições. Antes de fazer o roteamento, a gente captura a requisição, faz um processamento nela necessário ou faz uma orquestração de chamada de novos serviços, encaminha para o back-end, para o seu back-end de APIs, retorna, processa a resposta e responde para um usuário no dispositivo móvel, uma API do nosso cliente. E a personalização, ela estava encapsulada dentro de um fragmento que a gente plugava dentro do Handle. Isso nos possibilitou disponibilizar para nossos clientes um desenvolvimento personalizado, mais ágil e mais simples. Hoje no Handle a gente tem algumas features como segurança, que você pode fazer o AUF, você pode trabalhar com o AUF com JWT, AUF básico, e pode interceptar se existe algum parâmetro que você deseja que seja obrigatório no header ou no body. Você pode fazer encrypt de parâmetros na resposta. Caso você não queira devolver um dado, sei lá, o CPF do seu cliente, eu não quero trafegar ele de forma aberta, você pode encriptar esse CPF, o número de um cartão de crédito, uma senha. Você pode aplicar um hash e responder para o seu front-end. Você tem uma camada de gateway, onde ele faz um roteamento, ele loga toda a requisição e toda a resposta depois que esse roteamento é passado pelo handle. A gente tem uma camada de cache para fazer com que esse roteamento seja executado de uma forma mais rápida. Usamos o Redis para fazer esse trabalho de main cache para a gente. E, além disso, a gente consegue estender ele de uma forma em que a gente consegue colocar interceptadores nas requisições, nas respostas, modificar as requisições, as respostas. Tudo isso em uma interface gráfica, que é o nosso front-end desenvolvido com React, onde você pode cadastrar seus ambientes, que geralmente uma API ela possui um ambiente de produção, um ambiente de homologação, um ambiente de sandbox, e você pode rotear tudo isso em um único orquestrador de API, que é o Handle. Você pode cadastrar suas APIs, atribuindo os ambientes àquela API. Você pode, por sua vez, a API ela contém recursos e operações. Esses recursos são
você tem um recurso de pessoas, onde as operações são get, post, put e delete de pessoas. Ou se você usa GraphQL, você tem um post de pessoas. E se você usa WSDL, você sempre vai ter posts lá. Você pode cadastrar qualquer API. A gente roda no protocolo HTTP, onde chamadas web, independentemente de frameworks ou de especificações, elas você vai conseguir interceptá-las por aqui e usar esse middleware, esse gateway, para aplicar suas regras de negócio e as suas especificações. Você pode controlar, além de, apenas com essa primeira camada de cadastros lá dentro da interface, você já pode usar e interceptar as operações. Mas se você cadastrar uma outra camada que é desenvolvedores, apps, tokens, planos, você pode controlar quantas requisições por segundo esse plano X pode fazer a minha API. Um plano premium pode fazer ilimitadas requisições por segundo ou por minuto. E você pode fazer a validação se aquele token é válido para acessar a sua API, se aquele app é válido para acessar a sua API, aqueles endpoints são válidos para serem acessados através daquele app. E você pode restringir muito mais e granularizar muito mais a aplicação dos interceptadores usando essa estrutura de planos, desenvolvedores, apps e access token. Hoje, os interceptadores funcionam de forma hierárquica dentro do Handle. Quando você define um interceptador para um plano, esse interceptador ele é executado nos resources e em todas as operações. Se eu criei um interceptador de mock e adicionei ao meu plano, todas as operações que existem naquele plano, elas vão retornar aquele mesmo mock. Isso é muito válido porque se você quiser atribuir uma camada de validação de Access Token em Secret ID, você adiciona um interceptador no seu plano e ele já vai validar toda a sua API. Nos resources, da mesma forma, ele vai aplicar para todas as operações daquele recurso. E o operation é a unidade mínima, que é onde realmente é executada a chamada. Hoje, nós temos como built-in da aplicação alguns interceptadores que apenas na interface gráfica você consegue arrastar via drag and drop e ativá-los ou desativá-los ao momento que você desejar, que são interceptadores de log, interceptadores de mock, interceptador de rate limiting, interceptadores de segurança como validação de client ID, de access token e alguns interceptadores customizados que você pode adicionar parâmetros no header, modificar os parâmetros do header, remover parâmetros do header, do body, tanto na requisição quanto na resposta. Além disso, se você precisar de uma interceptação um pouco mais complexa, se você precisar de uma personalização, de uma orquestração de sua API um pouco mais complexa, o ideal é que você use os middlers. Os middlers nada mais são do que um projeto Java ou Groovy que você vai desenvolver na sua IDE preferida, seguindo uma especificação que é um projeto Java que você coloca como dependência do seu código, vai usar as interfaces, vai desenvolver baseado nas interfaces que existem nele, e ele vai automaticamente já ser reconhecido dentro do middle a partir do upload do JA que você vai fazer lá dentro dele. Você pode seguir o seu fluxo de CI, CD, você pode fazer o seu fluxo de integração contínua, de testes unitários, de revisão de código. Você consegue versionar esse seu middle. As soluções similares ao Handle têm essa personalização, mas muitas vezes é a partir de scripts, que isso dificulta um pouco o versionamento, isso dificulta um pouco o entendimento, porque às vezes são a partir de SLs, não é uma linguagem de programação habitual que você já trabalha. E através dos middlers no Handle, você consegue desenvolver da forma mais natural possível, como você já faz no seu dia a dia. Além de que dentro dos middlers você tem alguns utilitários que você pode fazer conversão de JSON para objeto, de objeto para JSON, de XML para JSON, de JSON para XML, validação de data, validação de inúmeras validações que já tem como built-in e só tende a crescer dentro do projeto, tendo em vista que a gente usa bastante em nossas soluções. Hoje, todas as requisições que passam pelo
para a nossa infraestrutura passam pelo handle, e isso tende a crescer muito. Os interceptadores de mock, os interceptadores de rate limit, eles vão crescer, eles vão se tornar mais comuns, e a gama de disponibilidade de interceptadores via interface, só para você arrastar e começar a utilizar, vai ser muito maior. Hoje o projeto é dividido em 6 partes, sendo ele um front-end feito em React, um API, onde a gente usa Spring Boot e usa toda aquela stack lá que eu falei anteriormente no desenvolvimento do Pier. A gente tem um Swagger também para você fazer o consumo, se você precisar. Tiver faltando alguma coisa no front-end, tendo em vista que o desenvolvimento do back-end às vezes sai um pouco antes do front-end, você precisa já usar aquela nova feature, você pode usar um Swagger dentro de sua infraestrutura, ou pode fazer as chamadas REST na API. Temos um config, já que trabalhamos com Spring Boot, ele centraliza todas as propriedades de todos os outros projetos, que são submódulos Maven. Temos o Gateway, que faz o roteamento, o trabalho de cache, e dentro do Gateway, ele possui o processador, onde interpreta via Groove todos os middles que são adicionados a ele, registra no class load da sua aplicação, e já começa a executar, fazendo uso de todo o class load que já tem no Gateway, e você consegue utilizar tudo que já tem embutido no Gateway em relação a dependências, em relação a utilitários, dentre outras coisas. Além de que você pode também adicionar suas próprias dependências, porque o Middle é um projeto Maven normal, ou Gradle normal, simples, você pode adicionar suas dependências, você pode fazer uso de bibliotecas dentro do seu Middle, você pode desenvolver da maneira que você bem desejar. Temos um Core, porque pensamos que seria viável reduzir a duplicação de código, tendo em vista que os modelos de dados da API e do Gateway são similares. A gente criou uma lib só para a gente distribuir o código entre o Gateway e a API. É uma bibliotecazinha que a gente coloca só o ponto .já lá dentro da API e do Gateway. E temos o projeto de especificação, que também é uma lib, onde você coloca como dependência no seu Middle e faz o desenvolvimento baseado nas interfaces que tem na especificação. Já está lá no GitHub. Vocês podem dar uma olhada mais a fundo. A stack do Handle também é a mesma stack do Pi. A diferença é que a gente usa React como front-end, a gente usa o Redis como camada de cache, e a gente não usa Quartz, não é uma estratégia multi-tenancy, porque não se faz necessário nessa arquitetura de gateway e de orquestração de APIs. O projeto é uma solução 100% open source, desde o front-end, back-end, core, todos os projetos do ecossistema do Handle são open source, são abertos, estão no Hub Docker para você baixar, tem um Docker Compose dentro do repositório, você dá um compose app-d lá, ele vai rodar dentro da sua infraestrutura. Temos um guia de como você instalar no README do projeto, de como você instalar em sua máquina local. Você pode usar. Temos um demo.gethandle.io, você pode acessar, testar e usar e ver se está funcionando direito e se atende à sua necessidade. Temos um roadmap hoje de melhoria da nossa interface, que é a gente ter um gerenciamento dos middles dentro da nossa interface visual, a gente ter dentro da nossa interface uma conexão e uma visualização dos logs que passam das requisições de nossas APIs, logs e traces, aumentar a cobertura de testes dentro do ecossistema dos middles, criar um dashboard e integração com a solução LK. Hoje os logs a gente já manda para o MongoDB, mas só que a gente quer tirar o MongoDB, colocar um Elasticsearch e conectar um Kibana nele, um Logstash, para que a gente tenha um dashboard analytics um pouco mais completo e um pouco melhor de fazer pesquisas nesses logs e métricas. Criar um interceptador built-in de autenticação AUTH2, só para você arrastar e ativar ou desativar no momento que você quiser. Preparar um click deployment para as principais clouds do mercado, como Heroku, como
Google, como Amazon. Além de criar a interface do desenvolvedor para você disponibilizar suas APIs de forma pública para a internet e um desenvolvedor qualquer poder se cadastrar, receber um Access Token e um Client ID e você disponibilizar as suas soluções de forma transparente e de forma clara para os desenvolvedores que são interessados em desenvolver na sua plataforma. Falei meio rápido, tem um tempão. Vamos abrir para perguntas. Vamos lá. A gente está com stand também, se vocês quiserem uma demonstração, a gente pode fazer uma demonstração do fluxo completo, de como funciona. Boa tarde, Felipe. Inicialmente, parabéns pela iniciativa. Tá? Duas perguntinhas básicas. Tá? Eu vi que assim, vocês tiveram algumas inspirações de algumas soluções de mercado, né? Como? Vocês tiveram algumas inspirações de algumas soluções de mercado que já existem. Isso, né? Exatamente. Eu digo que a gente usa algumas lá de outros fornecedores, então vai ser bem similar a algumas características. Assim, fiquei bem... dei uma olhada no GitHub lá, bem bacaninha mesmo, sensacional. Nós vamos, inclusive, fazer uma POC, tá? Hoje a gente paga rios de dinheiro, o banco que eu trabalho lá, a gente paga uma graninha boa pelo OpenGate que a gente usa. Não vou falar o nome aqui, tá? Tá. Mas a iniciativa é sensacional, tá? Então, assim, eu queria saber, assim, as inspirações de vocês, né, para modelar esse produto. E se existe, né, logicamente que é 100% open source, mas em algum momento corre o risco de vocês virem a querer cobrar por essa solução? Sobre a iniciativa open source, a gente pretende continuar open source sempre, usar soluções open source, tendo em vista que a Conducto é uma empresa que é focada em soluções para meio de pagamento. Isso é um produto que a gente desenvolveu para suprir uma necessidade interna, além do fato de todo mundo levantar a mão e não conhecer a Conducto de forma nenhuma no mundo de tecnologia, a gente está querendo se mostrar também um pouco para a comunidade de software como empresa de tecnologia que nós também somos. E além de devolver um pouco para a comunidade do tanto que a gente já consome dela diariamente. Aí a Conducto não tem intuito nenhum em depois começar a cobrar essa ferramenta. Isso é uma solução totalmente open source e sempre vai ser open source. Sobre inspirações, a gente teve algumas POCs que a gente fez em produtos open source também, só que a gente tinha algumas dificuldades em relação às personalizações e os middles, pelo fato de serem scripts. A gente viu o Kong, aí são scripts Lua, é difícil de manter, é difícil de versionar. A gente tem um parceiro que é na AWS, pelo fato das soluções on-premise que eu falei, os nossos clientes exigem que tudo passe pela nossa infraestrutura e tudo seja mantido por nós. A gente tem um cliente que a gente usa para externalizar os nossos serviços, que é a Syncidia também, é um exemplo legal, um parceiro muito bom da gente também lá. Mas a gente se inspirou, e tem um Consul também, que a gente usou como inspiração, e tem diversos. A gente tentou pegar um melhor de cada um e aplicar nessa solução. Valeu. Olá. Primeiramente, parabéns. Eu gostaria de saber, em relação ao que você falou que é 100% open source, qual licença de uso seria? Apache 2. Certo, obrigado. Okay. Tem uns kitzinhos aqui, quem fizer perguntas quiser. No final a gente distribui. Mais alguém, gente? Tem 20 minutinhos ainda. Boa tarde, parabéns também pela solução. Valeu. Só uma curiosidade, assim, quantos desenvolvedores tem lá na Conductor, quanto tempo vocês demoraram de implementar as duas soluções? Eu não escutei só o finalzinho. Eu escutei a pergunta do número de funcionários, mas... Isso. Quanto tempo demoraram de desenvolver as duas soluções? Ainda não escutei. Qual? Quanto tempo Sim, Quanto tempo demorou para desenvolver as duas soluções? Tá, valeu. Desculpa a surdez. A Conductor hoje tem filial aqui em São Paulo, a matriz é em São Paulo, tem uma filial em João Pessoa e tem uma filial em Porto Alegre. A gente vem de João Pessoa,
Isso foi desenvolvido lá. Nós temos mais de 200, quase 300 funcionários lá. Mais de 300 funcionários aqui. A gente hoje, em Porto Alegre, é uma operação que está iniciando agora também. Então, quer dizer, a gente tem por volta de 600 profissionais de tecnologia. A solução, o back-end já está rodando lá na nossa solução, já está com mais de 6 meses. E o front-end, semana passada a gente terminou. Colocou. Mas, se você precisarem de alguma funcionalidade que tenha na API que não tem lá no front-end, a gente tem um demo também, tem a API.getHandle, aí vai abrir um Swagger lá, .io, vai abrir um Swagger lá, você pode fazer uso do Swagger, caso não tenha na interface ainda. Mas tende a evoluir, porque a gente usa muito esse produto lá. Mais alguém? Tem brinde. Qual é a pergunta certa para ganhar o brinde? Tem que ser uma pergunta, né? Eu sou da Paraíba, acho que dá para perceber pelo sotaque, né? Oxente, né? Pois é, pessoal, é isso. Eu sou Felipe Germano, GetHandle, tá no GitHub. Qualquer dúvida, se vocês forem usar, fala comigo lá no LinkedIn se surgir alguma dúvida. Tem uma equipe fantástica que trabalhou por trás disso. Está aqui os meninos de camisa azul. Conductor viabilizou esse projeto. E se não fosse a Conductor que tivesse bancando e tivesse por cima disso, a gente não estaria aqui hoje e não estaria disponibilizando para a comunidade uma solução tão bacana como essa, que a gente não encontrou ou pensou-se 100% como a gente está disponibilizando hoje. Graças à Conductor e graças à iniciativa de funcionários e colaboradores, amigos que a gente tem lá, a gente conseguiu fazer e vai conseguir evoluir. E aí, conto com a ajuda de vocês também e a comunidade para a gente deixar esse produto o mais redondo e viável possível para a solução de cada uma da empresa de vocês. Muito obrigado.